cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu espero que todos estejam bem. Eu estou aqui pela graça de Deus, mais uma vez fazendo um vídeo, e eu espero que seja de edificação para todos os irmãos. Amados irmãos, estou aqui com o manual dos grupos familiares, e hoje o estudo está justamente direcionado na página 86, onde fala sobre o legítimo mediador. É sobre este assunto que eu gostaria de falar com os irmãos, e espero que seja de grande edificação para todos nós. Com certeza é, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos alimenta, é viva, eficaz, e ela é que nos conduz no caminho correto. Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5 e o versículo de número 6. É o tema, o texto-chave do estudo, que fala sobre o legítimo mediador. Um livro manual dos grupos familiares, um livro que foi elaborado pela nossa querida irmã Givanete Andrade Costa Silva, a esposa do nosso pastor Djalma, e que tem sido uma bênção esse casal nas nossas vidas. E hoje o estudo está direcionado justamente na página 86. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, e o verso de número 5 e o 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Esse é o texto-chave do nosso estudo. E pela graça de Deus e misericórdia do Senhor, espero que o Espírito Santo nos ajude a falar sobre esse assunto tão importante. Todos nós estamos vivendo uma época agora, enclausulados dentro das suas próprias casas, em obediência, porque é bom obedecer. E eu percebi que na mídia, ela vem pelo WhatsApp, todo mundo manda vídeo para todo que é lado, e de vez em quando chegam uns vídeos que não vale a pena nem ver. Mas eu percebi também, no meio de todo esse turbilhão, o que diz lá em Jonas, no capítulo 1, que tem tudo a ver com o tema do nosso estudo, o legítimo mediador. Observe o que diz em Jonas, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. Cada marinheiro daquele clamava cada um ao seu Deus. De acordo com a nossa leitura, a qual acabamos de ler aqui, o versículo 5 diz que porque há um só Deus, um só mediador, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Ou seja, o que legitima, o que dá legitimidade de haver um só mediador é o preço que foi pago na redenção, preço de sangue. E o texto diz que há um só Deus. Mas nessa passagem aqui a gente vê o mar agitado, a tal ponto que diz que o barco estava para quebrar-se. Mas cada marinheiro, cada um clamava ao seu Deus. Mas continuemos lendo, versículo de número 5. Então temeram os marinheiros, clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam sobre o mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu num profundo sono.
E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tu tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Olha aqui agora. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Versículo de número 9. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando estes homens ouviram isso, versículo 10, encheram-se de grande temor e disseram: por que tu fizeste isso? Versículo 14, então clamaram ao Senhor. Agora são os marinheiros que vão clamar ao Senhor. Diz, então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, lançaram no mar, e cessou o mar aquela grande fúria. Versículo 16. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram um voto. Aonde eu quero chegar, amados, com isto? De acordo com o tema do nosso estudo, o legítimo mediador, e está extraído justamente do texto que acabamos de ler no livro de Timóteo, a carta a Timóteo, nos mostra de forma muito clara que há um só Deus. Mas como a gente pôde ver aqui na passagem do livro de Jonas, muitos dos marinheiros, que não se diz a quantidade deles ali, mas cada um clamava ao seu Deus. Jonas, que adorava o único Deus verdadeiro, era o único que estava dormindo naquele momento. Mas quando ele foi ali despertado por conta daquela grande tribulação, ele resolveu dizer a quem ele servia. Será que não está acontecendo justamente conosco isso hoje? Será que não estamos despertando mais a falar deste único Deus verdadeiro? Enquanto muitos estão clamando aí, cada um a seu Deus, e nenhum vai resolver absolutamente nada, porque o negócio é com o Senhor, o Deus dos céus e da terra. E Jonas, apesar da sua fragilidade, da sua falha, do seu erro, ele começou a colocar no entendimento daqueles homens que o único Deus verdadeiro era o Senhor. E no versículo 14 a gente vê que os marinheiros, num momento de grande turbulação, passaram a crer nesse Deus e clamaram ao Senhor. E quando viram que o Deus dos céus e da terra acalmou aquela fúria daquele mar, eles passaram a temer e ali fazer votos. Então, quando Paulo ele fala em Timóteo, capítulo 2, verso 5, há um só Deus. É interessante notar que quando não se tem conhecimento do único Deus verdadeiro, e já falando, juntando com o que lá no livro de Jonas nós acabamos de ver, que quando não se tem o conhecimento, de um único Deus, as pessoas elas buscam deuses que não existem. Em Gálatas, capítulo de número 4, abra sua Bíblia, acompanhe junto conosco, os irmãos já sabem, principalmente os irmãos Etel Santiago, sabe muito bem que eu só gosto de ministrar um assunto acompanhando na Bíblia Sagrada, porque não tem como a gente errar, não é isso? Então, Gálatas, capítulo 4, verso de número versículo 8, Gálatas 4, versículo 8, diz o seguinte: mas quando não conhecias a Deus, servia aos que por natureza não são deuses. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que enquanto vocês não tinham conhecimento de Deus, vocês adoravam a deuses. Então, quando não se tem conhecimento do único Deus verdadeiro, as pessoas passam a buscar o socorro em deuses que não existem.
Veja que o versículo 4, o capítulo 4, verso 8 é muito enfático. Mas quando não conhecias a Deus, vocês serviam ao que por natureza não são deuses. Abra sua Bíblia em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, verso de número 4. Vamos ver que deuses só existem na mente das pessoas. 1 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 4 e verso 5 diz o seguinte: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, são as pessoas que chamam, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, cristãos, crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, quando não se tem conhecimento de Deus, as pessoas buscam deuses que não existem. E deuses só existem na mente humana. Foi o que Paulo acaba de dizer no versículo 4. Assim que no versículo 4, assim que quanto ao... Não, versículo de número 5, aliás. Porque ainda que haja... né? Aliás, é o versículo 4 mesmo, do capítulo 8. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Que não há outro Deus senão um só. Então, as pessoas elas buscam, por não ter conhecimento do único Deus verdadeiro. Deuses só existem na mente humana. O texto é claro, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, olha o que Paulo diz agora. Sabemos que o ídolo nada é no mundo, nada é. E que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, é isso que Paulo está falando, ainda que as pessoas tenham algo como deuses, só existe um Deus. O Senhor, inclusive, ele proíbe essa prática, ele está lá escrito em Êxodo, capítulo 20, todos nós conhecemos, Êxodo capítulo 20, versículo de número 3 ao versículo de número 6, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade nos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Observe que o próprio Senhor ele proíbe essa prática, né? Essa prática que tanto o aborrece, que é justamente buscar a solução em deuses que não existem. Em Isaías capítulo 44, verso de número 6, o profeta ele nos mostra de forma muito clara que Deus ele é o primeiro e o último. Isaías capítulo 44 e o verso de número 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, nunca houve, nunca haverá um Deus além dele. Você vê isso em Isaías 43, veja aí, Isaías 43, verso 10. O verso 10 e o 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, que creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. A Bíblia é enfática quanto a isso.
Né? Então nunca houve, nunca haverá um Deus além dele. Porque acima de Deus não existe ninguém. Abra a Bíblia aí em Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. E o verso de número 13, olha o que diz. Porque quando Deus fez as promessas a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Todo juramento, quando ele é feito sempre invocando alguém superior. Por exemplo, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, né? Assim que a tradição muitas vezes nos ensinava. Eu juro por Deus, né? Então sempre que alguém vai fazer um juramento, jura por alguém maior. Mas olha o que o texto está dizendo. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que ele, é claro, por quem pudesse jurar, jurou por si mesmo. E isto é uma prova que Deus não tem mãe. Porque se ele tivesse mãe, ele dizia, eu juro pela minha mãe. Mas ele jurou por si mesmo. Então, quando as pessoas não têm conhecimento de Deus, elas buscam deuses aonde não existem. Deuses só existem na mente humana. E Deus, ele proíbe este tipo de prática, porque ele é o primeiro e ele é o último. Nunca houve e nunca haverá um Deus além dele, porque acima dele não há ninguém. Amém? E ele não divide sua glória com ninguém. Em Isaías 42, verso 8, ele deixa claro isso também. Ele não divide a sua glória com ninguém, muito menos com imagens de ídolos ou deuses, ou qualquer coisa desse tipo. Isaías 42, verso 8, eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Os deuses e ídolos, né, imagens, elas têm parte com Satanás. Por quê? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 10. Jeremias, capítulo de número 10, verso 14 e 15. Diz o seguinte: todo homem se embruteceu e não tem ciência, ou não tem conhecimento. Envergonham-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida, mentira é. E não há espírito nela. Vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Observe essas duas frases. Primeiro, mentira é. E são obras de engano. Toda mentira, todo engano, toda hipocrisia, ela tem ligação direta com Satanás. Em João capítulo 8, verso 44, Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Então os deuses, ídolos, imagens, né, elas são simplesmente tapeação, falsidade, mentira. Tem ligação direta com Satanás, que é chamado na Bíblia de pai da mentira. Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Paulo, ele diz isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 13 e 14, que diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, justamente com o intuito de enganar. Então, adorar, ajoelhar, fazer petição, venerar, ser devoto ou possuir imagem de supostos mediadores é trazer maldição para si mesmo. É isso que a Bíblia diz. Veja lá em Deuteronômio, capítulo de número 7. A partir do momento, né, que as pessoas não têm conhecimento de Deus, elas entram por qualquer caminho, né? Deuses não existem. Por isso que o Senhor proíbe essa prática. Ele é o primeiro, o último. Ele quer ser adorado. Ele não divide sua glória com ninguém. Não existe ninguém acima dele.
E todo ídolo é engano, é mentira, como disse lá em Jeremias, que acabamos de ler. E toda enganação, toda tapeação em mentira tem ligação direta com o diabo. E a partir do momento que a pessoa ela venera isso, ajoelha-se diante disso, adora e faz petições, enfim, e clamam a estas coisas, elas simplesmente estão atraindo maldições para si mesmo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Olha o que diz. Deuteronômio capítulo 7, verso 26. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Capítulo 27, verso 15 de Deuteronômio. Deuteronômio 27, verso 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Abominação ao Senhor é. Obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá amém. Veja que o próprio Deus diz que maldito é o homem que faz imagens de escultura para si. Lembre-se que deuses não existem, só existem na mente humana. Quando a pessoa mesmo ela cria esse Deus para ela, né? Faz daquela pessoa o seu mediador, o seu socorro, enfim, aquele que ele busca pedindo socorro. Então veja que tudo isso é a maldição aos olhos de Deus. Os ídolos, imagens, veja que Isaías, deuses, não podem salvar absolutamente ninguém. Isaías 45, verso de número 20. Isaías 45 e verso 20. Os ídolos, imagens, deuses, etc, não podem salvar a ninguém. Isaías 45, verso 20 diz o seguinte: Congregai-vos e vinde, e chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissões as suas imagens de esculturas feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então, amados irmãos, veja o quanto é sério isto. Os ídolos e imagens nada são. Então Deus, Ele ordena que todas estas coisas sejam destruídas, tiradas do coração, né? Tiradas até mesmo de dentro de casa. Inclusive ainda tem pessoas que guardam essas coisas em casa, né? Com o intuito de serem abençoadas, enfim. Mas veja o que diz em Êxodo, capítulo 23, versículo de número 13. Êxodo 23 e o versículo de número 13. Se o vídeo não der para concluir até o final, mas eu faço em duas partes, não tem problema. Êxodo 23, versículo 13, diz o seguinte: Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e de nome de outros deuses, nem vos lembreis, e nem se ouça da vossa boca. Veja que até mesmo o próprio Deus, ele diz na sua palavra que a gente não deve nem pronunciar estes nomes, né? E é muito comum a gente ver pessoas buscando sempre socorro, né? De vez em quando aí alguma coisa acontece, aí né? E cita lá o nome de uma divindade que na verdade não é divindade. Então ele diz aqui: do nome de outros deuses nem vos lembrei, nem se ouça da vossa boca. Se não me foge a memória, me parece que é o Salmo 16 e o verso 4 também diz a mesma coisa. O versículo 24 ainda desse mesmo capítulo diz assim, Êxodo 23 e 24: Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem os farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Êxodo 23 e 24. Veja que Deus manda destruir, eliminar
né? O salmista, no Salmo 16 e verso 4, ele diz que nem pronunciará esses deuses nem na sua própria boca, né? 16 verso 4, ele diz aqui, ó, as dores se multiplicarão aqueles que fazem oferendas a outros deuses, e não oferecereis as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Veja que a Bíblia é enfática em mostrar, e eu estou falando justamente o primeiro ponto, a primeira parte do versículo da nossa leitura, né? Que é lá em Timóteo, né, onde nós acabamos de ler, onde estávamos lendo, na verdade, né, segunda carta a Timóteo, que é o texto base do nosso estudo, no capítulo 2 e o verso de número 5. Eu estou ainda na primeira parte que diz, porque há um só Deus, né? Então veja que diante do que eu já tenho passado aqui para os irmãos, né, toda idolatria Deus abomina, né? Então é por isso que Deus abomina a idolatria. Primeiro, porque as pessoas fazem isso, porque buscam deuses que não existem, porque elas não têm conhecimentos de Deus. Segundo, deuses não existem somente na mente humana, e o Senhor proíbe essas práticas. Deus, ele é o primeiro, é o último, nunca houve, nunca haverá ninguém acima dele, né? E ele não divide sua glória com ninguém. Todo ídolo, toda idolatria, toda imagem, toda petição contrária, né, é abominação aos olhos do Senhor. Então por isso que os ídolos e imagens, eles têm essa ligação direta com Satanás, que é algo falso, não é genuíno, não é legítimo a busca, o socorro a um Deus que não pode salvar. Mas a segunda parte do versículo, né, ele fala que há um só mediador. Diz, porque há um só Deus e um só mediador. E quem é este mediador? Ele deixa claro aqui, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Jesus, somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. O único que nós de fato devemos ser salvos. É o único que realmente nós devemos buscá-lo. Lembra de Jonas? Lá com aqueles marinheiros? Pois é, eles clamavam cada um a seu Deus e não resolveu. Mas quando Jonas começou a mostrar, né, qual era o Deus que poderia resolver aquele problema, os marinheiros, no versículo 14 do capítulo 1, começaram a clamar ao Senhor, e Deus ouviu o clamor daqueles homens, né? E não só o clamor, como eles também agiram, né, colocando Jonas no mar da forma como fizeram, e a fúria cessou. Bem, a segunda parte do versículo diz que há um só mediador, um único, legítimo diante de Deus. Primeiro, por quê? Em Levítico, capítulo 11, o próprio Deus, ele determinou o preço, o valor de um resgate, porque o texto é claro, ele diz aqui, ó, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Foi o fato de Jesus se entregar com um preço de redenção por todos nós que o tornou legítimo diante de Deus. Em primeiro lugar, nós sabemos, e a gente viu isso, né, na lição de número 12, que Jesus, ele nasceu sem pecado. Somente por este fato dele ter nascido sem pecado, ele já torna ele um homem perfeito. Não é isso? Mas a gente viu que, assim como a fé sem as obras é morta, então Jesus também, como homem, né, aqui na terra, a gente viu as características dele, o comportamento dele, as suas ações, aquilo que ele fez,
que cada vez mais o aperfeiçoou, o legitimou como um homem perfeito, e por conta da sua perfeição, né, como um homem perfeito, ele estava apto a se entregar a si mesmo, como diz aqui, que ele se deu, versículo 6, se deu a si mesmo em preço de redenção. E quando fala de preço de redenção, é claro que a gente tem que ir para Levítico capítulo 17 e o versículo 11 e ver qual foi o preço. Levítico capítulo 17, verso 11, que diz: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. De uma forma bem simples e clara, Deus estava dizendo: a única forma de salvar o ser humano é um ser humano sendo entregue, se sacrificando no lugar do outro. Uma vida por outra vida. Mas como não era uma vida qualquer, né? E a gente vê isso nas figuras que são nos mostradas na Bíblia Sagrada, onde mostrava que o cordeiro, né, que deveria ser sacrificado, tinha que ter 1 ano, tinha que não ter mancha nenhuma, tinha que ser um cordeiro perfeito. Então tudo isso era uma figura, né, do caráter ilibado de Jesus. Então Jesus, como homem perfeito,